Vamos lá, Amós capítulo 4, versículo 12. Amós capítulo 4, versículo 12, diz assim: quanto acharam, digo aleluia. Portanto, assim te farei, ó Israel, isto te farei, prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque estamos aqui na tua casa, obrigado por essa geração de discípulos que mergulhou no encontro de santidade. Ó Deus, muito obrigado pela tua presença naquele lugar. Foi muito lindo o que aconteceu ali. Vidas abençoadas, consagradas, libertas, curadas, saradas pelo poder que há no teu nome. Que o Senhor abençoe essa geração. Abençoe também nossa equipe de trabalho. Que equipe linda, que equipe adestrada, que aprenderam a se comportar como servos do Senhor. Que o Senhor abençoe eles também com toda a sorte de bênçãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Uma salva de palmas para os irmãos que foram por santidade, né? Aleluia. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus está dizendo que haverá um encontro com Ele. E esse encontro vai ser um encontro decisivo. Um encontro que vai marcar toda a terra. Um encontro que vai ser onde haverá separação entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Por isso ele está dizendo, com o Senhor teu Deus. Imagina que um dia nós vamos se encontrar com Deus. Os encontros que nós fazemos aqui na terra, esses encontros, que são encontros de preparação, para um dia a gente estar realmente se encontrando com Ele, face a face. Um dia veremos como Ele é, vamos estar diante dEle, e estaremos com Ele para sempre. Posso ouvir amém? Imagina você um dia diante do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu espero que você não tenha dúvida disso. Espero que essa palavra seja uma palavra que você já foi convencida pelo Espírito Santo, que essa é a verdade de Deus para toda a humanidade. Posso ouvir amém, Jesus? Imagina você estar diante desse Deus a qual o apóstolo João escreveu aqui em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 1, olha o que ele escreve acerca do Senhor, como ele viu o Senhor face a face. Diga amém, Jesus. Ele diz assim, ele disse aqui, o que vês, escreve, de Jesus falando a João, dizendo assim, o que vês, escreve, e manda as 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e a Peniel. Escreve a igreja Peniel. O que ele diz aqui? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro,
E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingidos com a altura do peito, com uma cinta de ouro, e na sua cabeça, e os cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada como de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol a meio-dia na sua força. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive e que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Se alguém dá um glória a Deus, dê uma salva de palmas a Ele. Foi esse ser todo-poderoso que João viu quando arrebatado da ilha de Pátimos pelo poder do Espírito Santo. Ele disse: eu estive em espírito e eu vi o Senhor. E ele é semelhante ao homem. Ele descreve esse ser todo-poderoso, e é diante dele que nós vamos estar naquele dia, no dia do último encontro, aleluia, da igreja com seu Senhor e seu Criador. A igreja estará diante dele, adorando para sempre e dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Como os querubins falavam lá em Isaías capítulo 6, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. O santo, diga: só Ele é santo, só Ele é santo, e só Ele é santo. Diga amém, Jesus. Muito bem. Quando Jesus se manifesta aos homens, Ele fala de uma santidade, de uma pureza. Diga glória a Deus. Em Salmos capítulo 24, versículo 4, diz assim: quem é limpo de mãos? E a pergunta seria essa que eu quero fazer: quem subirá o monte do Senhor? É uma pergunta. Quem subirá o monte do Senhor? Porque certamente o monte do Senhor fica o seu trono e fica a sua glória. A pergunta dele é: quem subirá ao monte do Senhor? E ele responde que quem subirá ao monte do Senhor são aqueles de mãos limpas e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem subirá o monte do Senhor? Quem chegará até lá? Quem estará diante dele? E quem adorará o seu santo nome? Ele diz: somente aqueles que têm mãos limpas, mãos puras. Eu sempre digo que o santo não é aquele que não se suja,
mas é aquele que se limpa constantemente. Esse é o santo. Ele se limpa, ele busca Deus, ele se purifica, ele se santifica. Como a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então santificação é uma chamada para ter um coração puro e para subir até o trono do Senhor. Existem muitos montes, eu subi um recentemente, mas esse monte só vai subir os de mão limpas. As suas mãos, como estão as suas mãos? O que tem feito com as suas mãos? As suas mãos são santas. As suas mãos são puras. Ele disse, só vai subir lá quem tiver mãos limpas e os puros de coração. O que tem passado no teu coração? O que você tem pensado? Por onde você tem andado? O que você tem feito? Deus sabe. Deus sabe. A gente muitas vezes, a gente é iludido pelo nosso inimigo, que se chama no popular diabo. Tem gente que não acredita no diabo. Então você precisa ir para o nosso encontro ver demônios caírem. Você precisa ver como o diabo age na vida das pessoas. Como Jesus relata no capítulo 5 do livro de Marcos, que um homem que morava nos cemitérios, que andava nu, que se cortava, isso é demônio. Que saiu de casa porque a família não suportava mais ele, assim tem muitos lares, são demônios. E eles gostam de destruir famílias. Demônio gosta de sujeira. Um dia eu cheguei na loja do meu pai, eu olhei para o teto assim, e eu vi tanta teia de aranha, e aranhas. Eu disse, pai, por que você não limpa esse teto? Tanta teia de aranha, tanta sujeira. Ele disse assim, isso aqui traz sorte. Isso aqui chama cliente. Enganado. Isso aqui atrai miséria, atrai pobreza, atrai doença. Porque não tem que vir aqui que tenha pelo menos uma mente saudável e ver isso, que isso é sujeira. Limpa esse teto. Eu quero dizer para você que Deus não gosta de sujeira, principalmente na vida de crentes, principalmente na vida de filhos de Deus, de servo de Deus. Servo de Deus tem que ter a vida transparente. Servo de Deus tem que ter um linguajar puro. Servo de Deus tem que ter um coração puro, uma visão pura, sabe, ouvidos puros, saber onde está, com quem está e com quem está se relacionando. Cuidado com as tuas amizades. A Bíblia diz em Salmo capítulo 1 que é bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem subirá ao monte do Senhor e quem vai se encontrar com Ele? Aqueles que não juram dolosamente, aqueles que não mentem, aqueles que não traem, aqueles que não enganam, aqueles que não roubam, aqueles que não têm, que só tem um discurso, e o discurso é sim, sim, não, não.
Os que têm dois discursos, ora, vive uma mentira, uma fachada, esses não subirão ao monte do Senhor, porque vive numa fachada que todo mundo pensa que é uma vida santa, mas Jesus disse que é sepulcro caiado, é muito bonito por fora, mas por dentro está podre. Está podre. E Deus está dizendo: eis que estou a ponto de vomitar da minha boca. Por quê? Porque tem pessoas que ainda não entenderam o que é o céu. Nós somos diferentes. Temos que ser diferentes. Se o crente é igual ao mundo, não tem diferença. Nós temos que ser diferente na linguagem, no pensar, no falar, no vestir e no agir. Não adianta eu ser crente aqui dentro, eu sou muito perfumado, eu sou muito cheiroso, eu sou muito lindo, eu sou amável, eu sou tudo de bom, mas quando eu chego lá fora, o meu testemunho é uma vergonha. Esses não subirão ao monte do Senhor. E Deus mais uma vez está bradando: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Então Deus está dizendo: prepara-te, eu tenho tempo de me preparar. Eu tenho tempo de revisar a minha vida, de refletir como vai a minha vida. E Jesus falava desse encontro. Quando você lê Mateus capítulo 25, você vai ler exatamente isso, em que Jesus propôs uma parábola, a parábola das 10 virgens, onde 5 eram sábias e 5 para entrar para o encontro com o noivo tinha que ter azeite. Tinha que ter a presença de Deus. E aqui eu vejo 3 personagens nessa parábola. A primeira personagem é o noivo. Fala do noivo. E Jesus está sabendo muito bem quem é o noivo. O noivo é Ele. Ele está falando que o noivo virá. Igreja, Ele virá buscar a sua noiva. Ele virá buscar as virgens. A segunda personagem são as virgens. Quem são as virgens? São as igrejas. E quem são as igrejas? Somos nós. Você é a igreja. Por que ele fala virgem? Camina com outros parceiros. Por que ele chama virgem? Porque a virgem vai estar preparada para o noivo. É a virgem pura, que não se contamina, que é santa, que é limpa de coração. Ele está falando da virgem que não se prostituiu com outros deuses, que não se entregou a ídolos mudos, a idolatria, a feitiçaria, que não trocou Deus, o noivo, por pecados, não trocou o seu Deus por coisas insignificantes. São as virgens que estão esperando o noivo. O texto diz que todas as 20 estavam esperando o noivo. Todas elas estavam esperando o noivo. Essa igreja está esperando o noivo. Essa igreja está esperando Jesus voltar. Ei, a Deus e Amor está esperando Jesus voltar. Ei, a Universal está esperando Jesus voltar.
Ei, a presbiteriana está esperando Jesus voltar. Ei, as batistas estão esperando Jesus voltar. As Assembleias de Deus estão esperando Jesus voltar. E nós também estamos esperando Jesus voltar. O problema é, quem é que vai ter azeite na lâmpada? Que é o terceiro personagem. O que significa azeite na Bíblia? Azeite significa a presença do Espírito Santo. Pureza, santidade. É possível viver nessa terra e ser santo? Sim, meu filho. É possível viver nessa terra e ser santo. Porque o Jesus diz, através da boca do apóstolo Pedro, sede santo, porque eu sou santo. Se Ele mandou ser santo, é porque é possível ser santo. É possível fugir do pecado. É possível correr do pecado. É possível correr da prostituição como José correu. É possível correr dos maus negócios, das mentiras, dos enganos. É possível. É possível. Então ele diz assim na sua parábola: o reino de Deus será semelhante. O reino de Deus será semelhante a 10 virgens que estavam esperando o noivo. 5 eram nécias e 5 eram o quê? Sábias. 5 eram tolas. Ouve a palavra, como dizia minha mãe nos seus ditados, entrou por aqui, saiu por aqui. Ouve a palavra, mas não recebe. Ouve a palavra, mas não pratica. Ouve a palavra, mas não vive a palavra. E quando eu vou ler o capítulo 1, versículo 3 do livro de Apocalipse, que diz assim: bem-aventurados são os que leem, são os que ouvem e são os que praticam as palavras desta profecia. Somos nós. Hoje nós estamos lendo, hoje nós estamos ouvindo, e ao sair pelaquela porta, nós temos que praticar essa palavra, que é a palavra do Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Somente os de coração puro e de mãos limpas. 10 virgens esperavam o noivo. 5 cuidaram de encher as lâmpadas. Quem são as lâmpadas? Somos nós. A lâmpada é a igreja. A lâmpada é nós. Nós precisamos do azeite. Eu não sei se você teve a oportunidade já de ir para o interior, viver no interior. Mas quando eu ia para o interior fazer a obra de Deus, normalmente era assim: tinha que colocar óleo no recipiente e acender o pavio, para poder sair luz. Sem azeite, a lâmpada não acende. Então tinha que ter óleo no recipiente. As nossas vidas são as mesmas coisas. Ele que está dizendo aqui: nós precisamos ter azeite em nossas vidas, nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida. E quanto mais você se purifica e se santifica, mais você vai ter o azeite. Tem gente que está pensando que azeite da lâmpada, eu vou falar língua estranha, aí eu vou ter azeite. Língua estranha é um dom espiritual, ele não nos santifica. O que nos santifica é fugir do pecado. É isso que nos santifica. Não é ter revelação, não é ter visão, não é ter profecia, não é interpretar língua. Isso nem quarta-feira. São ferramentas para a igreja trabalhar, mas não salva.
Quantas pessoas já encontrei no mundo que falaram um dia línguas estranhas, que um dia interpretaram línguas, até profetizaram em nome do Senhor, e hoje estão no mundo do pecado. Então dons espirituais não salva. O que salva é uma vida comprometida com Deus. É isso que salva o crente. E ele diz da sua palavra, aqueles que estão em mãos limpas e puros de coração, o versículo abaixo diz, e eles verão a salvação do Senhor. Ei, eles receberão a salvação do Senhor. Você vai receber a salvação do Senhor na sua vida. É muito fácil, muitas vezes, a gente saber quando o crente tem azeite na sua lâmpada. Ele brilha. Ele brilha, Ele é luz, como Jesus disse, vós sois a luz do mundo, e a luz tem que estar no velador, para que todo mundo veja a sua luz e a sua claridade. Então quando o crente está cheio da presença de Deus, santidade, curado, liberto das iniquidades, ele vai brilhar na sua casa. Eu profetizo que você vai brilhar na sua casa, você vai brilhar na sua família, a tua luz vai brilhar, e vai alcançar os teus, e os teus vão ser salvos, por causa da luz que está em você. Porém, quer dizer para você, que você não tem luz própria, a luz que você tem, é a luz de Jesus. Para você brilhar, você tem que ter Jesus na sua vida. Diga para o seu irmão, você não tem luz própria. Não, diga para o outro, você não tem luz própria. Você brilha por causa de Jesus. Porque Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. E se a gente é alguma coisa, é porque Ele brilhou em nossa vida. Aí o texto diz assim, e demorando o noivo, você está me acompanhando na sua Bíblia aí? E demorando o noivo, elas dormiram. O que quer dizer isso, apóstolo? Elas dormiram. É que tem crente que está dormindo. Mas dorme demais. E Jesus está dizendo assim, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Tem crente dormindo, mergulhado no lamaçal, num lodo de pecados, mergulhado nas fantasias da vida, mergulhado nos interesses da vida, se embaraçando com os negócios dessa vida, colocando toda a sua força no amor ao dinheiro. Está dormindo. De repente, ouve-se uma voz. E essa voz foi, eu creio que vai ser muito forte. Essa voz vai ser uma voz inesquecível e uma voz chamativa de uma grande atenção. Você quer saber qual é essa voz? Você quer saber qual é essa voz? Eis o noivo! Se você ouvisse essa voz hoje, eis o noivo, o que você faria? Faria como 5 virgens fizeram? Elas levantaram. E levantaram, atônitas.
Que foi? O noivo chegou. Cinco ficaram tranquilas. Porque essas 5 igrejas, essas cinco igrejas que são pessoas, que tem gente que confunde igreja com templo. Templo é construção, vai ficar tudo. Inclusive quem quiser meu carro depois de Jesus vir pode ficar. Minha casa. Eu não quero mais. 5 ficaram tranquilas. E 5 acordaram, espantadas, atordoadas. Foram lá com as 5 sábias e disseram assim: ei, mana. E a outra: o que é, mana? Me empresta um pouco do teu azeite. Por quê? Elas disseram assim, irmão, o texto diz assim: porque a minha lâmpada está se apagando. Senhoras e senhores, nós não estamos aqui para uma reunião solene. Nós não estamos aqui para marcar um calendário na nossa agenda e dizer: domingo eu tenho que ir à igreja, porque se eu faltar, o meu líder vai cobrar. Não estamos aqui por isso. Nós não viemos aqui para fazer negócio, apesar que alguns vêm com as suas revistinhas para vender. Não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui nos preparando para a volta de Jesus. Se não é por isso, não há razão de você estar aqui. E as 5 virgens disseram: mas nós só temos para nós. Porque se eu der para vocês, não vai dar para nós também. Vocês precisam ir comprar de quem tem azeite. Gastando a sua vida com coisas que não interessam. Desgastando a sua vida com enganos e mentiras e fantasias e ilusão. E tem gente que ainda diz assim: eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu quero, e ninguém tem que se meter com isso. Mas está sem azeite. E o teu dinheiro não vai comprar azeite do Senhor. Tua casa, teu carro, teus negócios, tuas empresas não podem comprar azeite. Não tem valor. E quando o noivo chegou, as 5 foram buscar azeite e comprar. Chegando o noivo, diz o texto, que as 5 que tinham azeite, que tinham luz, entraram na festa do Cordeiro, do noivo. E as 5 chegaram depois. E o texto diz que quando as 5 sábias entraram, ele fechou a porta. Um dia vai se fechar a porta. Essa porta se chama graça. A graça de Deus está aberta hoje para todos aqui. Basta você entregar a sua vida a Jesus e o seu coração a Jesus, ou se reconciliar com Deus, e a sua lâmpada. E cada dia mais que você buscar Deus, mais vai ter azeite na sua lâmpada, e mais você vai brilhar. E quando Ele vier, o noivo
você vai entrar para a festa dele. As 5 chegaram, a porta estava fechada. E elas chegaram e bateram na porta. Não posso abrir a porta. A porta está fechada. Porque a porta que Jesus abre e a porta que ele fecha, ninguém abre. Só ele. E ele diz: a porta está fechada. Longe de você e de mim, um dia eu ouvi essa voz: a porta está fechada. E diz a Bíblia que as 5 igrejas virgens ficaram de fora. E as 5 sábios entraram para a eternidade com Jesus. A pergunta é essa aqui: você quer entrar nessa porta ou você quer ficar de fora? A decisão é sua. Ela é pessoal. Apóstolo, eu quero entrar na festa de Jesus. Eu quero entrar. Você não precisa bater. A porta vai estar aberta. Mas você precisa entender que sem Jesus e sem o Espírito Santo, a sua lâmpada está apagada. E você vai ficar de fora. Entrega a tua vida a Jesus hoje. Entrega a Jesus agora. Diga: amém, Jesus. Eu escrevi isso aqui. O que Deus tem para ti sempre será maior do que o que Deus tem para você. Ei, sempre vai ser maior do que você possa imaginar. Não passa pela mente do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele foi preparar lugar, e quando tiver preparar lugar, ele vai voltar e nos levar para ele, vem nos buscar. Por isso, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra.